Olá, gente, bom dia. Hoje vamos estudar os casos de congruência de triângulos. Esses casos são caso lado, 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 caso lado, ângulo, lado, caso ângulo, lado, ângulo e caso ângulo, ângulo oposto. Gente, não se preocupe, né? Por enquanto pode parecer estranho, né? Essas palavras, esses nomes, mas no decorrer da aula eu vou tentar explicar direitinho para que não reste dúvidas, tá? Primeiro a gente tem que ver o que é congruência, certo? Gente, quando é que dois triângulos são congruentes? Quando é que eu posso dizer isso? Congruentes significa que tem a mesma medida, tá? Dizemos que dois triângulos são congruentes quando seus lados correspondentes e os seus ângulos correspondentes forem congruentes, ou seja, quando tiverem a mesma medida. Observe nesses dois triângulozinhos aí. Primeiro, eles têm, gente, umas risquinhas aí. Se você observar, um tem uma risquinha, o outro também tem. No outro lado tem duas risquinhas, o outro também tem. O outro lado tem três risquinhas, o outro também tem. Gente, esse negócio aí de risquinha, ele tá querendo só dizer que os lados são iguais. Esses lados aí que tem só uma risquinha, eles são iguais. Esse lado aí que tem duas risquinhas, então são iguais também. E esse que tem três risquinhas aí, também são iguais. Então, eles têm três lados iguais. E se você observar os ângulos, eles também têm três ângulos iguais. Ou seja, eles possuem a mesma medida. Se a gente olhar esses outros dois triângulos aí, o verde e o cinza, a gente vê que eles também são congruentes, porque os lados têm a mesma medida e os ângulos também, certo? Vamos lá para o primeiro caso de congruência. O caso lado, lado, lado. Gente, ó, dois triângulos são congruentes quando acontece o quê? Quando seus três lados são respectivamente congruentes. Ou seja, eu tenho um triângulo e eu observo que os três lados dele, né, são congruentes a outro triângulo. Ou seja, tem a mesma medida que o outro triângulo tem. Observem pelas risquinhas nesse primeiro exemplo aí. É a mesma coisa do exemplo anterior, né? Cada um tem uma risquinha, o outro tem duas, o outro tem três. Isso acontece nos dois triângulos, então eles possuem os lados congruentes, os lados com a mesma medida. Então, esse triângulo é o caso lado, lado, lado. Nesse exemplo aí do outro lado, eu tenho três lados que possuem a mesma medida, ó. Um possui a medida 2, o outro 3, o outro 3,61, né? Então, eles possuem a mesma medida, então são congruentes. Esse também é o caso lado, lado, lado. Agora, vamos ver o segundo caso de congruência. Esse é o caso chamado de lado, ângulo, lado. Dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Ou seja, dois triângulos são congruentes, eu posso dizer, quando eu tenho dois lados com a mesma medida e o ângulo que está entre eles é igual também, congruente, né? Tem a mesma medida. Então, observem aí o exemplo desse primeiro triângulo que tem aí, né? Eu tenho dois lados que possuem a mesma medida. Ah, como é que eu sei que eles possuem a mesma medida? Por causa dos risquinhos, né? Os risquinhos são iguais. E o ângulo que está entre ele também é igual. Então, esses triângulos são congruentes. E o caso é lado, ângulo, lado. Esse segundo exemplo que está aí do lado também é a mesma coisa. Eu tenho dois lados que possuem a mesma medida, né? Que é os lados 2 e o lado 3. E no meio eu tenho um ângulo com a mesma medida também. Ou seja, ele é do caso de congruência lado, ângulo, lado. O terceiro caso de congruência diz assim, ó. O terceiro caso chamado de ângulo, lado, ângulo.
Ele diz: dois triângulos são congruentes quando tem dois ângulos e o lado adjacente, ou seja, o lado que fica entre esses dois ângulos, né, são congruentes, certo? Ou seja, possuem a mesma medida. Vamos observar esse primeiro exemplo aí desses dois triângulos. Eu tenho dois ângulos que são iguais, que são os ângulos aí B e C e F, né? E eu tenho um lado que tá aí no meio entre esses dois, chamados de adjacente. Ele possui a mesma medida, porque possui cada um só um risquinho, né? Então, esses triângulos são congruentes. E o caso deles é o caso ângulo, lado, ângulo, tá? Do outro lado também possui esse mesmo exemplo, né? Eu tenho dois ângulos que são iguais, que é 90 e 56, e eu tenho um lado, dois entre eles, que possuem a mesma medida. Agora vamos ver o quarto caso de congruência. Ele é chamado de caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? E diz o seguinte: dois triângulos são congruentes quando tem um lado, o ângulo adjacente a esse lado, e um ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Ou seja, vamos lá observar aqui esse exemplo. Eu tenho um lado, esse lado aí é o 3, né? Vale 3. Eu tenho um ângulo adjacente a ele, adjacente significa que está colado, que vale 90 graus aí, né? E eu tenho um ângulo oposto ao lado, ou seja, o oposto é porque está lá do outro lado, né? Que também é igual. Se você observar, esses três são iguais, né? Tanto o lado, quanto 90, quanto 56. Então, eu digo que esses triângulos, eles são congruentes. E o caso aí é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Ó, aqui eu tenho um quadro que tem uma revisão sobre tudo que a gente falou. O primeiro caso, o caso lado, 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 é quando tem os três lados com a mesma medida. O segundo caso, o lado, ângulo, lado. Ó, eu tenho um lado, no meio tem um ângulo e depois tem outro lado, possui a mesma medida, né? Tem dois lados e um ângulo no meio que possui a mesma medida. Depois, o terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, eu tenho dois ângulos e um lado no meio que possui a mesma medida, são congruentes. E o último caso é o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo adjacente e eu tenho um ângulo oposto, né, que são congruentes. Agora vamos fazer um pequeno testezinho para saber se vocês realmente aprenderam os casos, tá? Eu vou colocar aqui um caso e você vai tentar responder sozinho. Esse primeiro caso aí, vamos observar. Que caso é esse daí, gente? Vocês vão dar pause no vídeo e tentar responder. Gente, que caso é esse? Tentem aí responder. Se vocês observarem, gente, os três lados desse triângulo são congruentes, né? Desses dois triângulos, possuem a mesma medida, tanto um quanto o outro, ó. Esse aqui é o triângulo 3, 4, 5. Opa, 4, 5, 6, né? O triângulo 4, 5, 6. E o outro também. Esse outro exemplo aí, ó, cada um tem um risquinho, o outro tem 2, o outro tem 3. Então, os três lados são congruentes, possuem a mesma medida. Então, é o caso lado, 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 que é esse primeiro item. Esse outro exemplo aí, gente, observem, dá pausa no vídeo e tenta responder aí, sozinho. Gente, se vocês observarem aí, ó, eu tenho dois ângulos que são congruentes, ou seja, tem a mesma medida, né? É o ângulo 70 e o ângulo 30. E entre esses dois ângulos tem um lado que é também a mesma medida, né? Então, qual é o caso? O caso ângulo, lado, ângulo, né? Eu tenho dois ângulos e um lado no meio com a mesma medida. Esses triângulos são congruentes com o caso ângulo, lado, ângulo. E esse outro exemplo, gente, ó, tentem aí responder sozinhos.
Eu quero que vocês observem aí, ó. Eu tenho um ângulo e tenho aí dois lados, né? Que são adjacentes a esse ângulo, ou seja, tá coladinho. Quando eu digo adjacente é porque tá coladinho, né? Então, que caso é esse aí mesmo? Eu tenho lado, um ângulo no meio e o outro lado, que tem a mesma medida do outro triângulo. Então, é o caso lado, ângulo, lado, certo? Agora, vamos aqui ao último exemplo. Gente, que caso é esse daí? Eu tenho um ângulo, eu tenho um lado coladinho com ele, e eu tenho outro ângulo oposto a esse lado, tá lá do outro lado. Qual é o caso? É o caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá certo? Compreenderam aí os 4 casos diferentes? Gente, ó, depois da explicação, se você não tiver entendido ainda, você pode utilizar o seu livro didático e estudar na página 165 até a página 169, que tá explicando sobre esse assunto, tá? Então, mesmo assim, não entendi, professora, você tenta lá procurar no YouTube alguma videoaula sobre o assunto. Mesmo assim, não entendi, professora, você pode entrar em contato comigo pelo bate-papo, né? E aí, vocês vão fazer essa atividade do livro da página 166, a questão 9 e 10, e da página 170, a questão 13 e 16. Então, essa era a aula de hoje, pessoal. Boa aula, espero que vocês tenham um bom desempenho e até a próxima aula, tá? Aguardo as dúvidas de vocês no privado.